Olá! Essa videoaula nós vamos trabalhar com os bancos de dados não relacionais. Que tipo de dados, que tipo de banco de dados nós viemos trabalhando até agora? Com banco de dados que utilizavam esquemas de relações, estruturas de relações. Portanto, eles eram bancos de dados relacionais. Então agora nós vamos estudar um tópico super atual, que são os bancos de dados não relacionais. Vamos ver então do que é isso, né? O que são, de que se alimentam. Qual é o conceito? Bom, um banco de dados não relacional ele não utiliza a mesma estrutura, ou seja, não utiliza, não normaliza os dados na forma de tabelas, compostas por linhas e colunas, né? Os nossos campos, os nossos atributos. Esses bancos de dados não relacionais, eles também são chamados de banco de dados NoSQL, not only SQL, né? Não SQL. O NoSQL, então, significa não apenas SQL. Ele nasceu com o propósito de ser o banco de dados para os superdados do boom da internet. Devido à sua flexibilidade, né? Devido por essa super flexibilidade, muitos estão optando pelo NoSQL. Não é à toa, né, que o mercado global tem previsão de chegar a 3,4 bilhões. Era a previsão em 2020 e isso só vem crescendo. Né? Alguns exemplos comuns de bancos de dados relacionais incluem bancos de dados de gráficos, bancos de dados de valores chaves e bancos de dados de objetos. Então, nós temos vários tipos de estrutura em bancos de dados não relacionais. É importante a gente conhecer e reconhecer esses diferentes tipos de banco de dados para a gente poder decidir qual estrutura e infraestrutura é mais necessária ou é adequada para cada tipo, para cada determinado sistema. Né? Esses bancos de dados que eles não são baseados em relações, not only SQL, NoSQL, eles surgiram justamente a partir da necessidade de utilizar soluções mais fáceis de ampliar, né? Ou até mesmo de reduzir a estrutura conforme o crescimento, né, e a variabilidade dessas empresas. E também para aplicações diferentes, por exemplo, internet das coisas, imagens, esse tipo de dado, a gente vai ver que está sendo muito utilizado com os bancos de dados NoSQL. Em cenários, por exemplo, de sistemas de dados que não são tradicionais, né, a estrutura SQL pode não ser exatamente adequada ou a melhor. Né? Por exemplo, necessidade de consultas com baixa latência, grandes volumes de dados, escalabilidade, ou seja, a forma que eu consigo fazer com que esse banco cresça ou se distribua em vários pontos, utilize a nuvem. Então, são estruturas diferentes em que as conexões entre os dados são tão importantes quanto os próprios dados. Né? Todas as tecnologias abordadas, todas as tecnologias diferentes, elas apresentam situações de uso particulares, específicas.
e que podem ser úteis na substituição dos tradicionais bancos de dados relacionais. Então, tem algumas aplicações que nós já estávamos acostumados a ver, né, nos bancos de dados relacionais. Aplicações para móveis, para web, mas o NoSQL abarca essa grande quantidade de aplicações, por exemplo, para entretenimento, a internet das coisas que vai estar cada vez mais presente na nossa vida e cada vez mais invisível, né? Onde a gente estiver, esses dispositivos, esses dados, eles são conectados de forma inteligente, eles identificam a chegada de um novo device, de um novo dispositivo, e já se ligam, se relacionam. Isso tudo está sendo implementado e está sendo muito pesquisado nessa década, né? É o boom da internet das coisas, né? Diferenças gerais, em linhas gerais. Linguagem. Pensem em uma cidade, né? Vamos chamar de cidade A, onde todos falam a mesma língua. Todas as empresas são criadas em torno dela, toda forma de comunicação utiliza essa língua. Resumindo, é a única forma que esses moradores entendem e interagem com o mundo ao redor deles. Mudar essa língua em um lugar seria bem confuso e, digamos, para usar uma palavra bonita, disruptivo entre eles. Geraria uma mudança quase caótica. Agora pense então em uma outra cidade, a cidade X, onde cada casa pode falar uma língua diferente. Todos interagem com o mundo de forma diferente e não há um entendimento universal ou uma organização definida. Se uma casa é diferente, ela não vai afetar mais ninguém de forma nenhuma. Isso ajuda somente para a gente visualizar, ilustrar uma das diferenças fundamentais entre as bases de dados relacionais, onde nós temos a linguagem SQL, e as não relacionais, que nós temos outras estruturas e outras formas de organização desses dados. E é claro que essa diferença ela tem grandes implicações. A linguagem, então as bases de dados SQL, são estruturadas em linguagem de consulta, Structured Query Language, SQL, para definir e também manipular esses dados. Por um lado, isso é extremamente poderoso. Se não fosse, ele ainda não continuaria sendo tão exigido, né? Mas até por ser uma opção mais versátil, mais utilizada, tem pessoal capacitado mais disponível, né? Sendo obviamente uma escolha segura e ótima, obviamente, para consultas complexas. Por outro lado, ele é óbvio que é restritivo. O SQL ele vai nos exigir que a gente use esquemas, estruturas visuais e lógicas de uma base de dados pré-definidos para determinar a estrutura dos dados antes mesmo da gente trabalhar com eles. Então, nesses bancos que nós já estamos acostumados na SQL, o esquema da informação ele já é conhecido e está lá exposto. Né? Muitas vezes são catálogos de dados já estruturados, né? O esquema ele está junto, eles estão juntos, mas cada um tem a sua organização. Já no NoSQL, o esquema é implícito. Isso quer dizer que ele está junto e misturado aos dados. E muitas vezes podem ser entendidos como dados semi-estruturados, já que o próprio esquema pode ser facilmente modificado. Interessante, né? Aqui trouxe mais uma forma
um exemplo para a gente conseguir diferenciar, ter um gostinho dos diferenciais de um banco de dados na forma relacional e na forma não relacional. Por exemplo, performance. Performance significa o quê? A capacidade de escalável, ou seja, de a gente ter grande volume de dados relacionais, né? E ao mesmo tempo eu ter um alto desempenho. Então, esse diferencial do NoSQL proporciona isso, né? São grandes volumes de dados e suportam também alto desempenho, porque às vezes as operações são muito simples. Preciso de operações simples com tipos de dados diferentes. Dinâmico. Custo reduzido. Aí um aspecto que a gente precisa analisar muito bem, porque existem variáveis, é complexo, nós precisamos entender cada um, pelo menos um pouco, né, de cada um, pelo menos um do relacional e um do não relacional, para que a gente consiga ter um pouco dessa noção e saber diferenciar, ou saber aconselhar, ou a gente fazer uma consultoria do que seria melhor ou não, né? Que é a questão do custo. Por exemplo, temos um banco MongoDB que ele está sendo muito usado, né? Tem muita manutenção, tem muita pesquisa em cima dele, já tem muito desenvolvimento em cima dele, que ele é gratuito. Ele é de código aberto, ele fornece uma arquitetura eficiente e escalonável, né? Ao invés de uma arquitetura monolítica cara, né? Uma arquitetura ali que fica num servidor, num dado altamente, tudo muito fixo, muito preso. Dados aprimorados, mais flexibilidade para a gente conseguir uma potencialidade de quantidade de dados não relacionais que estejam de uma certa forma estruturados, obviamente, né? Semi-estruturados, também desestruturados. Velocidade para o mercado. A própria programação orientada a objetos, ela permite que os desenvolvedores possam executar consultas com menos preparação e sem ter que navegar arquiteturas de banco de dados SQL. Não precisa ter toda essa, basta a gente entender a lógica que os dados estão organizados e a gente consegue obter, selecionar esses dados. Então, as vantagens de um banco de dados no SQL são, pelo que tem a literatura, pelo que nos diz a literatura, são infinitas, né? Mas, por exemplo, o MongoDB, as vantagens que são em várias fontes a gente encontra é a escala, essa capacidade de a gente aumentar a escala, comprando servidores e aumentando o número, né, de disponibilidade desses dados. A capacidade de dar dados grandes, volumes de dados enormes, né? E também a capacidade do SQL para gerenciar esses dados é complicada. Se fala também da questão dos Database Administrator, que aí os sistemas relacionais eles exigem que tenha um administrador, vai requerer pelo menos alguém que se responsabilize pelo controle de usuários, que se responsabilize pelas transações, que esteja responsável por tudo que tem nesse banco relacional. Já no SQL, essa necessidade, né, ela é um pouco menor, porque o design por si só já é mais amigável, né? Mas isso são as fontes que indicam. Agora a gente vai procurar para saber. Os bancos de dados no SQL, eles geralmente são projetados desde o início para que exijam menos gerenciamento, né? O reparo automático, a distribuição dos dados e os modelos de dados mais simples levam a menores requisitos de administração e ajuste, teoricamente, né? Na prática, é provável que os rumores, então,
de não se ter um DBA sejam um pouco exagerados, porque sempre vai ter que ter alguém responsável, pelo menos, pelo desempenho e disponibilidade, né? Mas o que se diz é que uma pessoa não precisa ser profundamente conhecedora desse sistema, né, da linguagem, do sistema relacional. A questão econômica, como nós já conversamos, então, os bancos de dados no SQL eles geralmente usam clusters de servidores um pouco mais baratos para que eles possam gerenciar os grandes volumes de transações, enquanto que os sistemas relacionais, os SGBDs, tendem a depender de servidores caros e sistema de armazenamento próprio. Tá? Então, o resultado é que o custo por gigabyte ou transação por segundo no NoSQL pode ser muitas vezes menor do que os sistemas relacionais, permitindo então que a gente consiga armazenar e processar mais dados por um preço muito mais baixo. Então, ali só trouxe 2 esquemas, né, para evidenciar essas vantagens. Ali na linguagem SQL nós temos os esquemas explícitos. Já neste exemplo, que eu trouxe um exemplo do MongoDB, o esquema é implícito. Então, a gente trabalha muito com os dados. Esses esquemas são implícitos e fáceis da gente manusear, fáceis da gente organizar. Mas pode ser fácil de se perder também. Precisa ter uma análise um pouco mais aprofundada. Um comparativo entre as instruções de inserção de consulta, por exemplo, tendo em mente o SQL Server ou MySQL, né, algum SGBD utilizando a linguagem SQL, e o MongoDB, novamente, que é uma das mais difundidas. No SQL, então, a gente tem ali uma inserção de uma forma mais direta, né? DB users, provavelmente se trata do database users, um banco de dados user, vai inserir as linhas, já coloca o campo e já ao lado já coloca o dado que está sendo atribuído para esse campo, né? Ali indica que o A seja um campo e está recebendo 1 na primeira linha do MongoDB, o B seja um outro campo e também está recebendo o valor 1. O find, então são os acessos são como funções, então também a similaridade da questão da programação que nós já estamos acostumados. Só um exemplo ilustrativo para dar este gostinho. O termo no SQL ele é usado simplesmente então para descrever uma família de bancos de dados que não são relacionais, como já conversamos. Então, podendo variar, né, em vários pontos entre eles. No geral, existem 4 classificações, que são chave-valor. Armazenam os dados na forma de uma chave e um valor. Com tabelas hash, é o exemplo mais parecido. Tá? E temos alguns desses exemplos, React, Redis. Também temos o tipo, né, grafo, ali na esquerda. Armazena os dados na forma de um grafo, vértices e arestas, com esse modelo de ligação. Na formas de colunas, então armazena os dados em linhas particulares de tabelas no disco. A Cassandra e o HBase são exemplos desse modelo. E na forma de documento, que são os que estão sendo mais utilizados. Armazena os dados com documentos, né, quase como objetos, onde um documento ele pode ser um dado aninhado em formato chave-valor também. E esses exemplos são MongoDB, CoachDB, né, quase no padrão JSON. Tá? As desvantagens, então, é um pouco de dificuldade de instalação e esse esforço inicial para manutenção, uma vez que são conceitos bem recentes, são
o conceito não é recente, mas a aplicação e o crescimento, a velocidade é recente. O NoSQL ele está em processo ainda de aprendizagem. Nós ainda estamos vendo como ele reage dessa forma, de os dados completamente na nuvem. Aqui, então, eu trouxe para vocês nessa forma mais dividida. Então, os bancos de dados do tipo documento, nós temos o MongoDB, Couchbase, MarkLogic. O banco de dados, então, que são organizados nessa forma em grafos, nós temos o Neo4j, o Infinite Graph. Na forma de tabelas, o Redis. Na forma de tabelas, não confundam com tabelas relacionais. E nos bancos de dados, chave-valor, que é o Cassandra, que é o mais conhecido deles, e o Amazon também está sendo bem conhecido. Então, nós temos aí um universo rico, grande e uma grande oportunidade de nós termos um diferencial na nossa formação, onde as empresas elas estão recrutando muito um profissional que tenha noção sobre como utilizar esses bancos de dados no SQL. Vamos para a prática dessa semana?